Física da FUVEST 2025, agora a questão 19V, ela apresenta esta colisão em que se demonstra o tal do efeito Compton. E nesse efeito nós temos a incidência de um fóton atingindo uma partícula. Nesta colisão sai um fóton emergente com um novo comprimento de onda e um ângulo em relação à horizontal, que nos ajuda a definir de fato este lambda novo em relação ao anterior. Alfa é uma constante positiva e m é a massa da partícula emergente. Bom, vamos lá. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus. Bom, minha gente, quando o θ for 90 graus, vamos lembrar que o cosseno de 90 graus dá justamente zero. Se aqui for zero, você não tem nenhuma modificação neste parênteses, nesse termo. Agora, como nós queremos fazer uma variação grande no comprimento de onda, seria muito bom se fosse o cosseno de 180 graus, porque aí você tem o valor de menos 1. Dentro daquela equação, o lambda' ficaria lambda zero mais alfa sobre m vezes 2 aqui. Uma vez que menos 1 troca o sinal, soma com 1 dando 2. Se eu ponho zero, não vou ter uma contribuição tão grande desse alfa m. Então aqui não podemos dizer que é 90 graus, mas sim 180. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Bom, 30 graus, meus caros, vamos lá, né? O cosseno de 30 graus vai dar a raiz de 3 sobre 2. Esse valor vai fazer uma modificação diminuindo, certo? O valor dessa contribuição de alfa m, porque nós temos realmente um acréscimo, mas agora é 1 menos raiz de 3 sobre 2. Esse termo ele vai contribuir com 0, alguma coisa, podemos dizer, né? Isso vai criar um acréscimo no lambda zero, gerando então um novo lambda, um lambda maior, correto? Por mais que aqui você tenha um valor pequeno na contribuição do cosseno, ou nessa parcela de acréscimo de alfa m, ainda assim é um acréscimo, você está aumentando o lambda zero. Bom, C é igual a lambda vezes f. Nós estamos tratando de ondas eletromagnéticas, em que a velocidade é constante. Portanto, um aumento no lambda resulta numa redução na frequência. E é exatamente isso que diz a letra B. Sendo θ 30 graus, aqui no caso apenas é um ângulo para definir algum valor, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Isto é verdade, porque o lambda é maior. O lambda' ele vai ser maior que o lambda zero, consequentemente a frequência' será menor que a frequência original. Bom, vamos ver o que está errado na letra C. Quando θ vale zero, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente, devido à conservação da quantidade de movimento? Gente, a velocidade do fóton não é nada de menor ou maior. Nós podemos dizer que a velocidade é de um fóton, portanto 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e ela é constante. Portanto, não podemos falar disto aqui. Letra D, se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda de um fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Meus caros, aqui, mais uma vez, ele fornece o cosseno de 60 graus, a gente sabe que é meio, mas isso não vai influenciar em nada na nossa resolução. Veja qual é o detalhe. O cosseno de 60 sendo meio, então aqui vai ficar um menos meio, vai dar meio mesmo. Existe um acréscimo no lambda zero, certo? E ele justamente fala sobre isso. O comprimento de onda de um fóton é menor se a partícula for um elétron do que uma partícula for um próton. A massa, meus caros, está em jogo. Como nós estamos falando de um elétron, eu tenho uma pequena quantidade de massa. Nesta parcela, você tem um valor resultante muito alto, porque dividindo por uma coisa pequena, você aumenta o valor desse acréscimo. Aumentando o acréscimo, você faz um aumento no lambda. Então, a variação do comprimento de onda é maior quando você utiliza partículas menores. E por último, um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência? Olha, pode ser uma tentação, porque o cosseno de 90 graus, se é perpendicular, não, é zero.
E aí subentende-se que não vai haver mudança? A gente viu que quando o cosseno vale zero, ele simplesmente não atrapalha esta parcela de somatória com esse negativo, mas ainda assim existe uma somatória, alterando sim o comprimento de onda. Então vai ocorrer mudanças no comprimento de onda, consequentemente vai ocorrer sim uma mudança na sua frequência. Espero que tenha ficado claro, são vários detalhes semelhantes, mas a questão não era tão difícil.